Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso teste Distorções da Realidade. O que são distorções? São filtros que nos levam a perceber informações que acontecem no nosso dia a dia de maneira imparcial. E esse processo acontece inconscientemente. Isso significa que nós vemos, sentimos e interpretamos o mundo diferentemente do que acontece na realidade. Os fracassos profissionais, eles têm forte relação com essas distorções de realidade. E este teste irá ajudar a identificar essas distorções e diminuir a influência de cada uma em seu dia a dia. Assim, você terá mais clareza de qual é o lugar certo e o principal, irá identificar quais aspectos em sua personalidade estão atrapalhando a sua carreira ou a sua vida profissional. Vamos ao teste? Vamos iniciar o teste. Tenha em mãos o papel e a caneta para que anote as suas respostas. Analise com sinceridade quais as frases estão afetando o seu dia a dia. Dê a nota para a intensidade com que cada pensamento aparece na sua tomada de decisão. Preste bem atenção, tá? Seja muito sincero na hora de responder. Coloque o número 1 para quase nunca tenho esse pensamento. Número 2. Tenho esse pensamento de vez em quando. Nota 3. Quase sempre me sinto atuando com base nesse pensamento. E nota 4. Tenho esse pensamento o tempo todo e em qualquer circunstância. Vamos lá. A primeira distorção. A vida é muito dura. Meu futuro será péssimo. Não sirvo para nada. Ninguém liga para mim. Sou azarado. Analise com sinceridade. Nota 1, quase nunca tenho esse pensamento. Nota 2, tenho esse pensamento de vez em quando. Nota 3, quase sempre me sinto atuando com base nesse pensamento. E nota 4, tenho esse pensamento o tempo todo e em qualquer circunstância. Vamos à segunda distorção. No fim, tudo dará certo. Azar é uma coisa que acontece com os outros. Eu tenho sorte. Quem espera sempre alcança. Sinto predestinada ao sucesso. Não me preocupo com os problemas. Analise com sinceridade. Nota 1, quase nunca tenho esse pensamento. Nota 2, tenho esse pensamento de vez em quando. Nota 3, quase sempre me sinto atuando com base neste pensamento. Nota 4, tenho esse pensamento o tempo todo e em qualquer circunstância. Vamos ao terceiro item de distorções da realidade. Eu não sou teimoso, sou seguro. Quem não concorda comigo é mal informado. Minha convicção sobre esse tema é inabalável. Minhas crenças são inegociáveis. Fui demitido, a culpa não foi minha, foi do chefe ou colega. Analise com sinceridade. Nota 1, quase nunca tenho esse pensamento. Nota 2, tenho esse pensamento de vez em quando. Nota 3, quase sempre me sinto atuando com base nesse pensamento. E nota 4,
tenho esse pensamento o tempo todo e em qualquer circunstância. Quarto item de distorção de realidade. Não troco o certo pelo duvidoso. Está ruim este trabalho, mas é melhor do que nada. Quem arrisca o pouco que tem, fica sem nada. Só mudo de emprego quando tiver 100% de certeza. Tenho medo de ousar. Seguro morreu de velho. Analise com sinceridade. Nota 1, quase nunca tenho esse pensamento. Nota 2, tenho esse pensamento de vez em quando. Nota 3, quase sempre me sinto atuando com base nesse pensamento. Nota 4, tenho esse pensamento o tempo todo e em qualquer circunstância. Vamos ao quinto item da distorção de realidade. Este lugar deveria ser meu. A vida é injusta, ninguém reconhece minhas realizações. Sou perseguido no trabalho por não participar da panelinha. Não sou valorizado, não sou reconhecido no trabalho. Eu merecia muito mais do que eu tenho. Após a soma de todas as notas, vamos aos nossos resultados. De 5 a 9 pontos, você tem muito pouco deste pensamento. De 10 a 14 pontos, você tem esse pensamento com média intensidade. De 15 a 19 pontos, você tem esse pensamento com alta intensidade. E 20 pontos, você tem esse pensamento com altíssima intensidade. Agora vamos às nossas interpretações. Vamos às interpretações do teste. Na distorção 1, que diz respeito ao pessimismo, algumas pessoas têm tendências de ser pessimistas em relação a quase todos os aspectos de sua vida. Elas acreditam que, se algo der errado, fatalmente dará. Elas se culpam, inclusive, de coisas sobre as quais não têm a menor responsabilidade. Como esses indivíduos enxergam muito mais o lado ruim dos acontecimentos, eles se tornam negativos e ficam presos a um círculo vicioso no qual pensamentos negativos distorcidos causam sentimentos ruins que acabam potencializando ainda mais o seu mal-estar. Isso, se atente muito a essa frase que eu acabei de dizer. Quem é muito pessimista acredita que não adianta tentar ações diferentes e que tudo sempre dará errado, o que alimenta o seu modo de enxergar o mundo. Quais são os riscos? É que depois de algum tempo, o lado ruim de tudo a pessoa tende a entrar em depressão e ter complicações cada vez maiores em sua vida e até para quem está ao seu redor. Vou dar um exemplo. Um profissional se considera azarado. Ele acha que não tem talento, sente vítima do destino e não consegue parar em emprego nenhum. Vamos colocar aí por mais de 6 meses. Ele culpa sua origem humilde e a falta de apoio dos pais por suas derrotas profissionais. Toda vez que algo dá errado, ele diz que é o seu destino, que o seu destino é ser fracassado. Essa postura afasta ainda mais as poucas oportunidades que aparecem. Se você se identificou, chegue às suas próprias conclusões de pensar assim. Vamos à distorção 2, que é o otimismo exagerado. Muitas pessoas distorcem positivamente suas próprias avaliações para se sentirem mais competentes e seguras. Elas acreditam ser mais saudáveis,
ser mais capazes, ser mais inteligentes, ser mais honestos, ser mais trabalhadores, ser mais justos, tudo comparando-se com os demais. Elas acreditam que nunca perderão o emprego. E não há nada de errado pensar assim. Só o lado ruim desse pensamento é que ele extrapola, né? Ele é excessivamente positivo. E é como se as estatísticas não valessem para elas, né? Então a comparação que se tem é com os outros e não com ela não se enquadra na estatística. Elas geralmente negligenciam os aspectos importantes, como o estudo, o esforço, a disciplina. Elas acham que no futuro tudo sempre se arrumará. E elas acham também que não precisa disso, né? Que com elas não precisa, os outros precisam de estudo, esforço e disciplina. Elas não. Elas podem viver tranquilamente no presente, mas a longo prazo elas poderão passar por grandes dificuldades, pois o mundo cor-de-rosa acabará não se concretizando. Vou dar um exemplo. Um profissional pretende passar em um concurso público concorrido. Ele não estuda, não trabalha, vive em situação delicada. Apesar disso, ele se sente predestinado a ser feliz, acha que algum dia, sem mais nem menos, passará em um concurso mesmo sem estudar e tudo dará certo. Você se identificou com essa distorção? Faça suas interpretações. A distorção 3, que é a confirmação. Muita gente busca, mesmo que inconsciente, evidências que confirmem aquilo que elas realmente acreditam e tende a ignorar ou minimizar as informações que contrariam as suas crenças. Isso acontece para que elas se sintam mais confortáveis em relação às suas decisões, mesmo que isso as prejudiquem. Esse pensamento faz essas pessoas acreditarem ingenuamente que os outros veem os fatos da mesma maneira como elas veem. Portanto, elas concluem que pessoas informadas deveriam concordar com elas. Se as pessoas não concordam, porque é falta de informação. Pessoas assim querem sempre ter a última palavra. Elas agem como se fossem donas da verdade e são inflexíveis em seus pontos de vista. Quem atua assim, quem é assim, pode sofrer consequências negativas, tanto em sua carreira, por manter posições, emprego ou profissões por teimosia. Ter convicções é importante, mas é fundamental também, né? Aumentar a flexibilidade mental para aceitar novos pontos de vista, que muitas vezes isso são diferentes, né, das nossas crenças atuais. Então, tudo que a gente acredita, não necessariamente isso é verdade para o outro, e não é, né? Essa verdade, o que a gente acredita é a nossa crença, não é a crença do outro, e é necessário e fundamental que tenha essa flexibilidade. Eu vou dar um exemplo, tá? Um profissional tem um excelente currículo. Ele já foi demitido 4 vezes nos últimos 5 anos. Porque os motivos que ele impõe as suas ideias de maneira intransigente e, segundo seus colegas, ele é um sujeito inflexível e mal educado. Em todas as suas demissões, ele alega que a culpa não era dele, e sim dos chefes ou até de colegas por não saberem aproveitar sua expertise no assunto. Essas pessoas estão sempre em procura de motivos que deem razão aos seus argumentos sem mudarem nada as suas atitudes. Bem, se você se identificou com essa distorção de realidade, faça as suas interpretações. Vamos à distorção 4, que é a aversão à perda.
Para muitas pessoas, o medo de perder o que já tem é muito mais forte do que o desejo de conquistar um posicionamento mais vantajoso. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase. Então, pessoas assim, elas têm forte tendência a permanecer onde está, porque mesmo ao receber ótimas propostas de trabalho em outro lugar, outra empresa, por exemplo, né, elas temem que a sua situação profissional, às vezes ruim, pode ficar ainda pior caso resolva de mudar de emprego ou de função ou de carreira. E a reação mais comum é postergar decisões, esperando que as coisas se resolvam por inércia. A consequência de pensar assim é a estagnação e a perda de boas oportunidades profissionais. Então, provavelmente, essas pessoas perdem a oportunidade por sentir medo exagerado de tudo que é novo. Então, elas tendem a se acomodar. Vou dar um exemplo. Um profissional, ele está em um emprego exaustivo, tem um salário baixo, um chefe mediano e a empresa está em má situação financeira. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em outra cidade, com um salário menor, mas ele tem medo de mudanças. Então ele reluta em aceitar oportunidades que, apesar do risco, traria novas perspectivas. Você se identificou com essa distorção? Então faça suas interpretações. A distorção 5, que é a injustiça. Pessoas se sentem injustiçadas ao observar os colegas que recebem boas propostas de trabalho, que recebem promoções ou que têm sucesso nos seus negócios. Essas pessoas, elas sofrem por competição aparentemente injusta, a respeito das chances de supostamente só acontece com os outros. Em vez de lutar por reconhecimento, elas se preocupam mais com o sucesso alheio do que com o próprio desenvolvimento. Quando algo dá errado, há uma tendência enorme de culpar os outros, ou até de culpar as circunstâncias externas, e dificilmente assumem parte da responsabilidade por eventuais falhas. Quem pensa assim precisa desenvolver uma visão mais realista dos fatos, procurando responder sinceramente essas questões. Por que eu sou perseguido? Quais os resultados eu produzi nos últimos 12 meses? Por que as pessoas não reconhecem as minhas realizações? Se a sua conclusão for que você está produzindo pouco, será melhor que você reaja imediatamente. Se realmente estiver sendo perseguido, provavelmente você está no lugar errado e deveria procurar um outro emprego. Eu vou dar um exemplo. Um profissional, ele está furioso, ele alega não ter recebido aumento, enquanto todos os seus colegas receberam. Ao analisar o caso, foi constatado que o profissional não se esforçava, não participava de treinamentos, tinha resultados medianos, mas ainda assim se julgava injustiçado. Você se identificou com essa distorção? Faça as suas interpretações. Bom, chegamos ao final desse teste. Espero que tenha contribuído para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e principalmente para o seu autoconhecimento profissional.